Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Canal Bets e Tips na área aqui, mais uma vez. Passando para deixar os palpites desse sabadão, dia 8 de julho. Graças ao bom Deus chegou o final de semana. Tivemos uma semana duríssima, um meio de semana duríssimo, com poucos jogos. A grade enxutíssima, mas sabadão já temos bons jogos, boas análises. Então temos boas oportunidades de mercado. Temos rodada na Islândia, na Finlândia. Temos rodada Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Argentino, enfim. Temos boas oportunidades para trabalharmos. E antes de mais nada, como já é habitual nosso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que tiram um tempinho do seu dia, que estão aqui consumindo o nosso conteúdo. A gente faz tudo com muito carinho, com muita atenção, com muito empenho. Pode ter certeza que cada green é comemorado e cada head é sentido. A gente vive muito tudo isso, a gente gosta muito disso e torce muito e se empenha muito para que tudo isso dê certo. E continue dando certo, na verdade. Então fica aqui nosso agradecimento a vocês e peço que se curtem o nosso conteúdo, deixe seu like, deixe seu follow, isso nos ajuda bastante. E vamos ao resumo da rodada, resumo do dia 6 de 7. No dia anterior tivemos 100% de aproveitamento, no dia 6 deixamos 5 palpites e erramos apenas um. E eu acreditava que o Belgrano seria uma das apostas mais seguras. O time estava bem melhor classificado que o Barracas Central no campeonato. Vinha de 9 jogos invicto jogando em casa. O Barracas vinha de 9 jogos sem vitória jogando fora de casa. Então era uma escolha teoricamente bem segura. Mas o time Belgrano não fez uma boa partida. O Barracas Central jogou melhor, mereceu a vitória. E no fim tivemos o único head da grade. E infelizmente, depois de cravar o bilhete ontem, o Belgrano estava no nosso bilhete. Baita azar, porque o único palpite que erramos estava no bilhete, mas faz parte e hoje buscaremos o green. Em relação ao grupo de Telegram, ontem foi uma grade fraca, muito enxuta, pouquíssimos jogos. Deixamos apenas 2 bilhetes, um dos bilhetes, o head do Belgrano nos tirou também. O outro bilhete deu um green, sem maiores problemas. E aproveitando o ensejo também, temos nossos canais do Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Assinatura mensal custa R$15, assinatura trimestral R$13, por mês no caso, né? E a semestral R$10. Decidimos manter esse valor barato para que todo mundo tenha acesso. E é um valor de investimento acessível para que você possa ter uma experiência, né? O mercado da aposta esportiva está crescendo demais no Brasil e muita gente cobra valores exorbitantes, então a gente não concorda com isso, mas cada um faz o seu trabalho. Caso tenha qualquer dúvida, meu WhatsApp está aberto, meu Telegram está aberto, só chegar e conversar e trocar uma ideia. Respondemos todo mundo assim que possível. E antes dos palpites do dia, quero lembrá-los que nossos vídeos não são recomendações de apostas. Nós fizemos muitas análises e todas elas baseadas em estatística. E quando a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, nós postamos aqui para vocês. No entanto, isso não é uma garantia de acerto. Trabalhamos com estatística e o futebol, todo mundo que está aqui sabe, tem as suas imprevisibilidades. Mas caso concordem com nossos bilhetes, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes, venham trocar ideia conosco a respeito de nossos palpites. Estamos abertos a tudo isso e gostamos de dialogar sobre o assunto. Estamos sempre à disposição. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão, dia 8 de 7. Iniciando a grade do dia, campeonato finlandês, o KuPS recebe o VPS. Aqui nós temos um jogo de extremos. O KuPS é o líder do campeonato com 31 pontos em 15 partidas. Já o VPS é o lanterna, tem apenas 9 pontos em 13 jogos. O time venceu apenas 2 partidas. O time faz uma campanha muito ruim fora de casa. Foram 6 jogos, apenas 1 empate e 5 derrotas. O time fez 4 gols e tomou 12 gols. E já o KuPS, que é o líder do campeonato, nas últimas 7 partidas sob seus domínios, venceu 6 e algumas com relativa tranquilidade. É um time que toma pouquíssimos gols. Em 15 jogos do campeonato tomou apenas 9 gols. Então aqui a gente tem um grande favoritismo para o time da casa. E surpreendentemente as odds não estão ruins para uma vitória simples. Aqui não vamos inventar, não vamos precisar, não acho necessário entrarmos no mercado de gols. Aqui nós vamos de casa vence. Também às 11 horas, seguindo no campeonato finlandês, o Haka recebe o Inter Turku. São duas equipes do meio da tabela. O Inter Turku é o 6º colocado com 17 pontos, enquanto que o Haka é o 9º com 11 pontos. O campeonato finlandês tem apenas 12 times. Aqui é um jogo equilibrado, o time mandante está um pouco atrás do campeonato, então é uma partida complicada de apontarmos um vencedor. Acho muito mais interessante procurarmos mercado de gols.
Aqui é um duelo que temos a tendência para gols, são as duas equipes que mais bateram over e meio no campeonato. O Inter Turco bateu em todas as suas partidas, já o Haka bateu em 93% das partidas. As duas equipes inclusive bateram um gol já no primeiro tempo em 9 das suas últimas 10 partidas. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols, até não acredito em jogo para 4, 5 gols, mas o over e meio geralmente bate em jogos desses dois clubes. E também, surpreendentemente falando, as odds estão relativamente boas para essa estatística, já que os times batem tanto o over e meio. Para quem quer fazer uma entrada um pouco menos conservadora, dá para entrar no over 2,5. As duas equipes também têm taxas boas de conversão. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14 horas, chegamos ao campeonato da Islândia. O Keflavik recebe o Víkingur Reykjavik. Aqui é mais um duelo em que temos um encontro entre opostos da tabela. O Keflavik é o lanterna do campeonato islandês, tem apenas 8 pontos em 13 jogos. O time tem apenas uma vitória no campeonato. Já o Víkingur Reykjavik vem nadando de braçada no campeonato, são 14 jogos, 12 vitórias, apenas um empate e uma derrota. O time marcou 33 gols e sofreu apenas 9, então é o franco favorito para esse jogo. Aqui, devido ao grande favoritismo do time visitante, não há necessidade de procurarmos entrada no mercado de gols. Como já era previsto devido ao extremo favoritismo do time visitante, o Víkingur está pagando 1,44 pela vitória, mas é uma odd interessante para montar um bilhete. A diferença técnica entre os dois times é muito grande, o desempenho recente é muito diferente entre os dois times, então aqui nós vamos de fora vence. Às 16 horas chegamos ao Brasil, Campeonato Brasileiro. O Vasco recebe o Cruzeiro. O Vasco é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, o time tem apenas 9 pontos em 13 jogos. Já o Cruzeiro, depois de um bom início do campeonato, vem atuando de maneira irregular, vem perdendo um pouco seu rendimento. É o 12º colocado com 18 pontos. O Vasco, nos seus últimos 5 jogos em casa, perdeu 4 e venceu o último contra o Cuiabá com gol de pênalti no final do jogo. Mas foi uma atuação bem contestável, não foi uma atuação consistente. Já o Cruzeiro vem de 4 empates seguidos atuando como visitante. Então aqui é complicado apontar um vencedor, um favorito para esse time, para esse confronto. Tanto que as odds estão bem equilibradas. Então aqui acho interessante procurarmos uma alternativa no mercado de gols. Um dado interessante e relevante é que nas últimas 5 partidas do Vasco em casa, 4 terminaram com placar de 1-0, ou seja, tendência de poucos gols. Até pela situação do time no campeonato, que procura se expor pouco, fechar a casinha e jogar com mais cuidado. Quando tentou se expor contra o Flamengo, tomou 4, então o time vai jogar de uma maneira mais fechadinha, mais trancadinha. E o Cruzeiro também não apresenta um grande poder de fogo no ataque. Nos seus últimos 5 jogos tivemos 3 1-0, 1 0-0 e apenas um 2-2. Ou seja, as duas equipes nos desempenhos recentes apresentam uma média muito baixa de gols. E esse jogo deve ser um duelo bem equilibrado. A derrota para o Vasco seria uma catástrofe, mas já o empate para o Cruzeiro não seria tão ruim assim. Então aqui eu percebo que será um jogo de poucos gols. Nós vamos de under 3,5 para comprar um bilhete. Às 16 horas também, seguindo o Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe o Bahia. As duas equipes estão próximas na tabela. O Cuiabá é o 13º com 15 pontos, enquanto que o Bahia é o 15º, 3 pontos atrás, com 12 pontos. As duas equipes têm desempenho muito irregular no Brasileirão, alternam alguns bons jogos com jogos muito ruins. O Cuiabá, nos seus últimos 5 jogos em casa, venceu apenas o último e foi uma boa partida contra o Santos, mas vinha de 4 jogos horríveis. Já o Bahia, fora de casa, não venceu nenhum de seus últimos 5 jogos, somam 3 derrotas e 2 empates. Mais um jogo que não temos favorito, o resultado de vitória aqui é imprevisível, muito mais seguro atuarmos no mercado de gols. Na Série A desse ano, o Cuiabá fez 6 partidas em casa, bateu o over 3,5 em apenas um jogo e foi na goleada que o time tomou do Atlético Mineiro por 4-0, mas normalmente jogos em Cuiabá são jogos de poucos gols. Nos últimos 10 jogos em Cuiabá tivemos 3-1-1, 3-1-0, então são jogos equilibrados e com poucos gols. Em relação ao Bahia, o time atuando fora de casa, seu ataque não funciona. Foram 7 jogos como visitante, o time fez apenas 3 gols. Então aqui temos uma tendência de jogo para poucos gols. Lógico que o over 1,5 pode bater, mas teoricamente o under 3,5 é uma aposta bem segura devido ao retrospecto recente das duas equipes. Então nós vamos de under 3,5. Às 17 horas chegamos à Série B, o Avaí recebe a Ponte Preta. O Avaí é o 19º colocado da Série B, é o vice-lanterna, tem apenas 11 pontos em 15 jogos, apenas 2 vitórias. A Ponte Preta está um pouco acima, mas não tem uma situação confortável, é a 14ª colocada com 18 pontos.
O Avaí vem passando um momento bem complicado, faz 10 jogos que não vence, além de apresentar um futebol muito abaixo da média. Já a Ponte Preta atuando como visitante nessa Série B, foram 8 jogos e apenas uma vitória. E a vitória foi contra o Ituano na semana passada, em que o Ituano jogou melhor. Então aqui nós temos o duelo de duas equipes que estão em má fase. A Ponte ainda vem ensaiando uma recuperação no campeonato, visto que ganhou seus últimos 2 jogos, mas ainda é cedo para determinar uma melhora de produção da Ponte Preta. Ganhou as 2 partidas por 1-0 e jogando um pior futebol. Então aqui é um jogo complicado de apontar favoritismo. Então acho interessante procurarmos algo no mercado de gols. A Série B vem tendo uma média de gols muito baixa em seus jogos. Mercado muito bom para operar na parte de under. E esses dois times se enquadram nessa situação. O Avaí bateu o under 3,5 em 80% dos jogos do campeonato. E só não bateu em todos porque nesses jogos que tivemos o over 3,5, o time tomou 2 ou mais gols. Então foi muito mais por mérito do adversário do que por mérito do próprio Avaí. Já a Ponte Preta bateu o under 3,5 em todos os jogos do campeonato. Então aqui temos a tendência muito grande de um jogo para poucos gols. Para quem quer arriscar, cabe de certa forma o under 2,5, mas eu acho a Série B um pouco imprevisível para isso. Prefiro atuar dessa forma no mercado argentino, por exemplo. Nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Também às 17 horas, seguindo na Série B, o Ituano recebe o Juventude. O Ituano é o 13º colocado no campeonato com 18 pontos, o Juventude é o 7º com 24. O Juventude fez uma boa sequência com 5 vitórias consecutivas, o time não empatou nenhuma partida ainda no campeonato, foram 8 vitórias e 7 derrotas. É um time imprevisível, às vezes ganha fora, às vezes perde em casa, então é complicado fazer uma aposta a favor de alguém quando o Juventude joga. Um mercado muito mais seguro, como vem se apresentando a Série B, é o mercado de gols. Ambos os times têm a taxa de 93% de under 3,5, só não bateram o under 3,5 em um jogo no campeonato. A média de gols das duas equipes é muito baixa. O Ituano tem uma média de 0,93 gols feitos por jogo, o Juventude de 1,20. Então, novamente, temos uma tendência de jogo para poucos gols. Então, aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 18h30, voltamos à Série A. Curitiba recebe o América Mineiro. Dois times em situações complicadas, lanterna e vice-lanterna. Curitiba é o último com 4 pontos, o América é o penúltimo com 9 pontos. Aqui é um duelo de desespero. O Curitiba, apesar de vir de vitória contra o Goiás fora de casa, continua uma situação muito complicada ainda. O América não consegue engrenar. São as duas piores defesas da competição. Aqui o empate não é bom para nenhuma das duas equipes. Então temos a tendência de um jogo aberto, mas mesmo com o jogo aberto é difícil apontar um favorito. Aqui é mais um jogo que o mais seguro é entrarmos no mercado de gols. Curitiba bateu over e meio em 85% dos jogos do campeonato. O América tem uma taxa ainda maior, são impressionantes 92% de over e meio em seus jogos. O ataque do América funciona muito bem fora de casa, fez gol nos seus últimos 4 jogos e contra adversários bons, foram Internacional, Grêmio, Peñarol e Atlético Mineiro. Já o Curitiba marcou em 8 dos últimos 10 jogos, tomou em 9 dos últimos 10 jogos, então temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 18h30, uma pausa no Campeonato Brasileiro, chegamos ao Campeonato do Chile. Universidade Católica recebe o Everton de Vinha. Duelo de equipes próximas na tabela. Universidade Católica é o 6º com 23 pontos, já o Everton é o 8º com 22, diferença de apenas 1 ponto entre as equipes. Universidade Católica tem o melhor ataque da competição, no entanto a defesa não está entre as melhores do campeonato. Ambos os times têm uma média de acima de 3 gols por jogo em seus jogos. A Universidade Católica bateu o over 1,5 em 86% dos jogos do campeonato, o Everton em 93%, são números muito relevantes e muito significativos. Aqui todos os números de gols são altos nas duas equipes, tanto em gols no primeiro tempo, e ambas marcam em over 2,5. Até cabe uma entrada um pouco mais ousada e nós vamos para compor um bilhete de over 1,5. Às 20h30, chegando na Argentina, duelo de topo de tabela, o San Lorenzo recebe o River Plate. River Plate é o líder do campeonato com 53 pontos, o San Lorenzo é o terceiro colocado com 42 pontos. O River já abriu 9 pontos para o vice-líder, mas o San Lorenzo é muito forte jogando em casa, então aqui provavelmente teremos um duelo muito equilibrado, complicadíssimo de apontar um favorito. E hoje o campeonato argentino é o queridinho dos apostadores, todo mundo está pegando o under em praticamente todos os jogos e aqui não é diferente. O San Lorenzo bateu o under 3,5 em 91% dos seus jogos, já o River, a taxa é ainda maior, de 96%. Aqui normalmente já seria um jogo para poucos gols, ainda mais nessa situação que são duas equipes da ponta da tabela, o duelo tende a ser bem equilibrado, jogo muito truncado como é normal na Argentina. Então aqui nós vamos de under 3,5.
E encerrando a grade do dia, voltando ao Campeonato Brasileiro, às 21 horas o Palmeiras enfrenta o Flamengo, jogaço da rodada. São duas equipes candidatíssimas ao título, tem ótimos elencos. O Palmeiras vem de 3 jogos sem vitória no Brasileirão, precisa voltar à sua regularidade para continuar sonhando com o título. Já o Flamengo, que é o terceiro colocado, vem de 4 vitórias consecutivas. O time vem jogando um futebol um pouco mais consistente, conseguiu uma importante virada sobre o Atlético Paranaense na Copa do Brasil no meio da semana. Temos a tendência de um bom duelo, um jogo equilibrado. O Flamengo bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. Já o Palmeiras, atuando em casa, bateu o over 1,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos. Bateu inclusive o over 2,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos. E bateu o over 3,5 em 3 dos seus últimos 5 jogos. Então, com a exceção da derrota para o Botafogo, os jogos do Palmeiras em casa geralmente tem muitos gols. É o duelo dos 2 melhores ataques da competição. Então aqui acreditamos num jogo com tendência para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. E no bilhete pronto do dia nós temos uma combinada para o KuPS, que é o time da Finlândia, vencer ao menos um tempo contra o Vasa. E um under 3,5 no jogo do Atlético Mineiro e Corinthians, com uma odd de 1,68. E por hoje era isso. Queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Se curtiram o conteúdo, peço que deixem um like, deixem um follow, não custa nada e nos ajuda bastante. Quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Para quem for fazer uma fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus quiser e nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites do Domingão. Então, um abraço a todos, até mais, valeu!